Gálatas 6:9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se a gente olhar para esse verso, irmãos, a gente pode dividir ele pelo menos em 3 partes. Olha só: não nos cansemos de fazer o bem. Outro, no tempo de Deus, no tempo certo, se a gente não ter parado de plantar, nós vamos colher. E aí, para terminar, a gente vê que a palavra desfalecer é recuar, é retroceder. Então, aqui vamos permitir que o Espírito de Deus fale conosco diante daquilo que Ele preparou para ministrar em nosso coração. Hoje pela manhã eu li esse versículo, e dentro desse versículo eu consigo aqui, irmãos, entender que quem desfalece, esta pessoa ela não vai colher, porque a Bíblia está dizendo que não é para a gente parar, mesmo quando a gente cansa. Você vê, irmãos, eu acredito que o Senhor tem tratado com muitas pessoas, porque não é por acaso, uma sequência de mensagens que o Senhor tem nos dado, apesar de ser um sentido, mas referências bíblicas diferentes. Para quem tem vindo constante no cultos, que nós temos aqui ministrado, você pode perceber que o Senhor tem tratado, irmãos, com pessoas cansadas. Você lembra de domingo passado? Da onde vem, irmãos, a força que nós precisamos? De Deus, como foi dito domingo passado. Tem gente que às vezes ela coloca na cabeça dela que para ela ter uma força extra, uma renovação da sua força, ela precisa viajar, ela precisa ir pescar, ela precisa passear para ter força de volta. Passeio é bom, pescaria é bom, qualquer outro meio, tudo é bom e é lícito, é possível, pode. Mas a gente não pode fazer disso, irmãos, fazer com que isso seja, não, eu vou fazer isso, eu vou passear, aí eu vou renovar minhas forças. Não é assim. A gente vê que é do Senhor que vem a nossa força. Você pode passear, você pode viajar, você pode buscar meios para distrair, que é direito, e que glorifica a Deus, você pode procurar, mas uma coisa irmãos, a força que precisamos está em Deus. Amém, igreja? Então eu vejo aqui que o Senhor nos dá mais uma mensagem para quem está cansado, quem está se cansando. Como eu até dizia hoje de manhã, esse ponto quando Paulo fala aqui, olha, mesmo cansando, quando você já cansou de uma vez por todo, não é para você parar de fazer o bem. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Eu estava dizendo de manhã, quantas pessoas que às vezes ela fala assim, eu parei de ajudar o fulano, porque eu cansei de ajudar ele. Ela para porque cansou. Leva para o lado da família. Quantos irmãos familiares, quantos maridos, esposa, até para com os filhos, eu parei de ajudar meu filho, eu já ouvi, irmãos, diante de Deus, eu já ouvi pessoas dentro da igreja dizer assim, eu parei de buscar pelos meus filhos, porque eles não querem nada com nada, cansei, agora que eles venham ter vida própria, que se virem por lá. Eu falei, meu Deus do céu, a própria mãe dizer que cansou de lutar pelo filho, irmãos, porque não está vendo resultado, não está vendo mudança na vida do filho. Então, o Paulo está dizendo que mesmo com esse cansaço, mesmo quando a gente cansei do casamento, cansei do trabalho, cansei dessa igreja, cansei de fazer isso, mesmo cansado, o que o Paulo está dizendo, igreja? Não pare de fazer o bem, não pare de fazer aquilo que está no teu coração, aquilo, irmãos, que glorifica a Deus, aquilo que faz com que, através de você, o poder de Deus venha impactar outras pessoas. Amém, igreja? Então diga comigo, quem desfalece não colhe. Para enfatizar, diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, quem desfalece não colhe. Por trás disso, o que a gente está dizendo? Quem para de plantar, irmãos, não vai colher. De manhã até pegamos aqui, o Paulo, claro que isso, a gente falava ali no meio dos donativos, ofertas, fidelidade, mas Paulo ele fala ali que quem planta mais, colhe mais. Quem planta menos, colhe menos. E quem não planta nada, não vai colher nada. E a gente pode pegar para todas as áreas, não é só de oferta não. É para tudo, irmãos. Se eu continuar plantando, se eu continuar semeando, se eu continuar insistindo, no tempo de Deus eu vou colher tudo que eu plantei. E Deus vai ser glorificado. Amém, igreja? Está aqui o texto, que foi dito de manhã. E digo isso, o que semeia pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Então veja que, irmãos, tudo depende.
Quanto mais eu planto, quanto mais eu insisto, quanto mais eu estou ali me esforçando, mais recompensa eu vou ter, mais bênção da parte do Senhor eu vou ter. Eu vou depois falar na parte final aqui, mas já adiantando, irmãos, o maior beneficiado de que quando a gente está plantando é nós mesmos, né? Por quê? Porque essa colheita vai vir para nós. Quando eu falo assim, eu vou parar de fazer pelo fulano, não vai ser o fulano que vai ser prejudicado. O maior prejudicado vai ser eu mesmo, porque, irmãos, quem vai colher não é o fulano, vai ser eu que estou parando de plantar, parando de fazer. Então, trazendo aqui para os dias de hoje, igreja, o que o Senhor Jesus está nos mostrando? Continue plantando, continue fazendo. Cansou, vai renovar sua força em Deus. Irmãos, vamos usar essa palavra, é normal se cansar. Quem nunca cansou? Todos nós cansamos do trabalho, cansamos da rotina, cansamos, irmãos, né, do dia a dia. Quantas pessoas que cansam de um relacionamento, casamento, do trabalho, da igreja. Então, vamos dizer assim, faz parte. Mas não é porque eu cansei que eu vou abrir mão. Não é porque eu cansei que eu vou jogar para o alto. Não, acabou, não tem mais o que fazer. O que Paulo está dizendo, igreja? Que mesmo cansado, continue fazendo bem. Mesmo cansado, continue fazendo a sua parte. Mesmo cansado, continue, irmãos, plantando a boa semente. Amém, igreja? Não devemos, irmãos, parar de plantar porque cansamos. Eu vou parar de congregar porque eu cansei dessa igreja. Eu vou parar de orar porque eu não quero mais ter essa vida cristã. Eu vou parar de ler a Bíblia porque eu não quero ser mais crente. Cansei. Irmãos, é tudo que o inimigo quer que a gente faça. Desista do propósito. Eu acredito que você já ouviu uma palavra chamada processo. O processo é árduo. O processo, irmãos, muitas vezes a pessoa ela está indo bem. Há uma outra declaração de Paulo, ele está falando assim: correis bem. Olha, você estava numa pegada, você estava no empenho, você estava numa, vamos dizer assim, numa força da corrida. Aí o que te parou? Paulo está dizendo, o que fez você diminuir a corrida, a caminhada? O que fez você perder a intensidade da dedicação que você estava tendo? Aí na tela, correis bem. O Paulo está falando assim que a pessoa ali, que ele está comparando ali a direção, numa corrida da fé. Para nós hoje é a corrida da fé. Estava tão bem correndo, lutando, batalhando, se esforçando. Quem vos impediu? Quem que te parou? Aí é a hora da gente então meditar, irmãos. O que está me impedindo de continuar na caminhada com Deus? O que está me impedindo de continuar servindo ao Senhor? O que está me impedindo de continuar fazendo a vontade de Deus? São pessoas, são as adversidades, são momentos que muitas vezes por causa desse momento, dessa circunstância, eu estou tomando a decisão em colocar um fim nisso, eu vou parar por causa disso. E o Senhor está dizendo, irmãos, não pare. Continue semeando, fazendo as coisas boas. Continue plantando. O cansaço pode bater, o cansaço pode vir, mas a gente precisa continuar semeando as coisas boas na vida de outras pessoas. No tempo certo, no tempo de Deus, a colheita virá. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto aí, diga assim, no tempo de Deus. Diga, no tempo certo, a colheita virá. E essa colheita, irmãos, ela vai vir. Só que é no tempo de Deus. Lembra de Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo determinado, certo? Eu estava dizendo hoje de manhã que a gente, irmãos, a gente tem um tal do achismo, a gente acha que o tempo de Deus é igual ao nosso. O tempo de Deus não é as 24 horas que nós vivemos. O tempo de Deus é diferente, irmãos. Se você pegar aqui todo o Eclesiastes 3 e buscar outras referências, você vai entender que o tempo de Deus não tem nada a ver com as 24 horas do tempo que nós vivemos. Aí a gente, muitas vezes ansiosos, apressado demais, não, tem que ser hoje. Se não for hoje, não quero mais. É igual criança quando está fazendo birra, Quero presente hoje, amanhã não quero mais. Tem crente assim, fazendo pirraça, birra, querendo naquela hora, naquele dia, algo, irmãos, que não vai acontecer, porque só vai acontecer no tempo de Deus. E no tempo de Deus, irmãos, nós temos que suportar o processo. Aguentar, irmãos, as lutas, aguentar as pressões, aguentar, irmãos, muitas vezes até as perseguições, aguentar, irmãos, muitas vezes aquelas coisas que vêm para fazer com que a gente desanime. Não, mas eu estou firmado no Senhor, eu estou focado em Deus. Eu estava até comentando de manhã, me lembro aqui agora,
Ontem o pastor Carlos falava conosco ministerialmente aqui, e ele citava o exemplo de Davi, irmãos. Davi foi um dos homens que mais prosperou, cresceu, foi bem sucedido na vida. Porque tem gente que às vezes tem receio de buscar crescimento, prosperidade, riqueza, porque existe uma religiosidade que bloqueia as pessoas, que agora algumas pessoas falam assim, a igreja só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, só fala de riqueza. Irmãos, se a gente olhar para a vida do Davi, o Davi foi um dos homens que é referência de crescimento, de vitórias, de conquistas. Se Deus deu a Davi condição de vencer, conquistar, possuir, por que Deus não vai nos dar também essa condição? Não? É claro que a gente não está focado no dinheiro, a gente foca em buscar a Deus, mas é direito seu, igreja, povo de Deus, crescer na vida, é direito seu ser bem sucedido, é direito seu, né, ser abençoado. Por que não? O ímpio, aí, né, você olha para o ímpio, você fala, mas o ímpio pode, e o povo de Deus não pode? Então é 2 pesos, 2 medidas? Não, está errado. O ímpio pode, mas o cristão também pode. Paulo fala, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então você pode sim triunfar, vencer na vida. Essa área que você tem sido derrotado, essa área que você tem fracassado, coloca no teu coração, eu vou vencer, Deus vai me dar vitória. Se eu fracassei, eu vou dar a volta por cima e o Senhor vai me honrar para a glória de Deus. Amém, igreja? Mas não pare de fazer o bem, faça o bem, né? Continue lutando, continue fazendo o bem, porque fazendo o bem vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, igreja? Vamos ver aqui a parte que eu quero também destacar com vocês. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Olha só, eu quero dizer com vocês, irmãos, sobre agradar a Deus. Diga comigo assim, a prática do bem agrada a Deus e traz bênçãos para quem pratica. O que acabamos de dizer, irmãos? Que fazer o bem não é só focar ou pensar que eu vou ser recompensado porque eu estou fazendo o bem. Fazer o bem, antes de tudo, eu estou agradando a Deus. Amém, igreja? Então nós temos que fazer o bem também com isso no coração. Eu vou fazer o bem para agradar a Deus, porque Deus quer que a gente, irmãos, faça o bem para as pessoas. Muitas são as pessoas que acabam então, né, fazendo o mal, fazendo coisas ruins, fazendo coisas que não eram, né, para fazer, mas acabam sendo levadas pela pressão, pelas dificuldades. Eu me lembrei hoje cedo aqui, irmãos, da mensagem de sexta-feira à noite. Sei que nem todos puderam vir, até a gente não conseguiu gravar na sexta-feira, gravamos, mas não deu certo. E para você ver quanto foi tão assim, irmãos, o Senhor cobrou de mim. Ontem antes da reunião dos obreiros, Deus falou, grava de novo. Eu falei, mas Senhor, gravar, ninguém, prega sozinho. Eu fiz ontem meia hora aqui de pregação, sozinho aqui, para essa mensagem alcançar o coração das pessoas. Porque olha só, igreja, para quem não veio na sexta, só para você entender, a Bíblia fala que João, o discípulo, o apóstolo, ele é conhecido como apóstolo do amor. Já ouviu isso, né? Apóstolo do amor, aquele que expressa amor, que vive o amor de Deus. Só que, irmãos, olha só, João e Tiago estavam indo numa aldeia e eles precisavam dormir. Eles foram na frente procurar uma pousada e não encontraram, fecharam a porta para eles. Jesus então, né, vendo aquela situação, o comportamento daqueles 2 discípulos, a Bíblia fala que Jesus repreendeu os discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a porta se fechou, quando eles foram desprezados, quando eles foram deixados para fora, né, da pousada, sabe qual foi o comportamento deles? Senhor, se o Senhor quiser, a gente pede a Deus, em outras palavras, né, a gente ora a Deus para quê? Para Deus mandar fogo do céu e consumir com tudo isso. Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora e esse povo vai ver, vai tudo morrer queimado. Aí Jesus logo repreende e fala assim, né? Vocês não sabem que Espírito está em mim, né? Sois vós, que está em vós. Irmãos, o que o Senhor nos mostra nisso aqui para a gente compreender e voltar aqui para Gálatas? Que tem momentos que a gente é levado a fazer o mal, muitas vezes até forçado. Veja que o apóstolo do amor agora está pedindo para Deus mandar fogo do céu. Isso é fazer o bem ou fazer o mal? O mal, né? O mal aqui não fechou a porta para a gente, vamos fazer mal para eles. Vamos pagar na mesma moeda, que queime tudo, morre todo mundo queimado, pronto, acabou. A referência está aí na tela, Lucas 9, do 51, vai até o 56, né? Mas o que eu estou dizendo agora é o 54. Tiago e João, então, eles vendo, né, aquela porta que se fechou, e agora eles estão aí, irmãos, dizendo que desça fogo do céu, que morra todo mundo.
Por que Deus me faz lembrar aqui, irmãos? Não é que eu estou repetindo a mensagem, não, é o sentido de fazer o mal. E olha o detalhe, igreja. Eles estavam ao lado de quem? De Jesus. Veja que muitas vezes, mas eu estou na igreja. Isso não quer dizer nada, irmãos. A gente vê que eles estavam ao lado de Jesus e mesmo assim, o detalhe para nós hoje aqui, Gálatas, a gente está vendo que é para fazer o bem. Eu até falei isso de manhã, que o Senhor ele está pedindo para mim, para você, irmãos, para não cansar de fazer o bem. Ou seja, para não dar espaço para a gente fazer o mal. E a gente está vendo aqui que João e Tiago, a gente está vendo aqui que eles estão ao lado de Jesus e mesmo assim estão desejando o mal, fogo, destruição, vai morrer todo mundo queimado. Olha a maldade que estava no coração, por causa de uma porta que se fechou. Quando um não vem, sabe, igreja, aqui eles estão diante de um não, fecharam a porta para eles, não tem pousada para vocês. Não tem como vocês ficarem aqui. A reflexão para nós agora, igreja: qual é o meu comportamento quando eu recebo não? Quando alguém, irmãos, diz não para você, como você se comporta? Será que você faz o bem ou você faz o mal? Porque a gente muitas vezes só quer, irmãos, ouvir sim, pode, olha, conta comigo, olha, eu estou aqui para te ajudar, a minha mão está estendida, pode contar comigo. E quando isso for o contrário? Não vou te ajudar, não vou fazer nada por você, se vira, vai para lá e resolve sua vida. E quando isso estiver diante da sua vida, o que você vai plantar? O bem ou o mal? Os discípulos, irmãos, estavam falando ali para Cristo, que se quisesse, eles iriam orar, falar com Deus para descer fogo do céu. E vou enfatizar aqui, irmãos, eles usaram até referência bíblica, né? Lá do Velho Testamento, daquele texto que a Bíblia fala, Elias que estava diante do desafio contra os profetas de Baal, que o fogo desceu do céu, né? E agora eles estão dizendo assim, como Elias fez, como aconteceu lá no tempo de Elias, o fogo desceu do céu. O que eu quero dizer, irmãos, tem gente que às vezes até usa a Bíblia para lançar a semente do mal, né? Entende? Para fazer maldade contra outra pessoa, contra outro crente. Até dizia, irmãos, quantas pessoas que ficam com aquele pensamento assim: eu vou orar a Deus, Deus vai pesar a mão, deixa ela comigo, deixa ele comigo, não sabe, né, com quem está mexendo, como se fosse, irmãos, mexer com qualquer outra pessoa aí. A pessoa fala assim, né, que olha, ela vai se arrepender de ter mexido comigo. Irmãos, isso não é comportamento de cristão. O Senhor Jesus, ele está dizendo, repreendendo aos dois discípulos aí, que espírito que vocês têm com vocês, porque não é o espírito que está em mim. Aí Jesus fala que o espírito que estava nele era qual, igreja? O espírito de salvação. O Espírito de Deus é para salvar aquele que está sendo destruído. O Espírito de Deus é para salvar aquele que está fracassando, aquele que está no chão, aquele que está mal. O Espírito de Deus veio para levantar, para salvar, para ajudar esta pessoa. Isso é plantar, irmãos, a boa semente. Quando a gente vê alguém fracassando, a gente na condição, né, vai lá e estende a mão. Na condição de, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para, né, cooperar com você nesse momento? Mas não, tem muita gente que é cada um por si e Deus por todos. Vamos voltar lá em Gálatas 6. Então veja que Paulo está dizendo ao verso 9: não nos cansemos. Mais uma vez, igreja, diga para a pessoa perto aí, diga assim: não se canse de fazer o bem. Amém? Não se canse de fazer o bem. Outra coisa aqui, irmãos, tem gente que deixa de fazer o bem porque ela diz assim, mas não estão valorizando, não estão importando para aquilo que eu estou fazendo. Algumas pessoas acabam dizendo assim, o que eu faço ninguém reconhece. É o que Deus também tratou conosco pela manhã e vai tratar aqui agora também, irmãos. Não queira ficar dependendo de elogios, porque isso é prejudicial, né? Para você mesmo, para mim mesmo. Porque olha só, tem gente que o dia que ela é elogiada, ela está com alta astral, né? Está bem, de cabeça erguida. E o dia que não tiver elogio? E o dia que ninguém, irmãos, aplaudir você? Aí você vai chorar, vai ficar lamentando, vai ficar, né, sofrendo, porque ninguém te elogiou. E por isso você deixou de fazer o bem? Deus me fez lembrar de Davi, igreja. Davi que estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas do pai.
Samuel já estava lá na casa de Davi para ungir o novo rei. Veja que o pai e os irmãos não lembraram de Davi, esqueceram Davi. Por quê, irmãos? Davi estava esquecido pela família. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, a gente precisa ser resolvido com essa questão. Se as pessoas não estão nem aí comigo, isso não vai interferir na minha vida. Porque tem gente que ela gosta, irmãos, e ela parece que, né, alimenta a força na vida dela, é isso: elogios, né, aplausos, reconhecimentos. E quando isso não tem, a pessoa ela esmorece, a pessoa ela fica para baixo, ela fica, irmãos, mal. Aprenda, irmãos, viver sem essa dependência. Se tiver, glória a Deus, Deus seja glorificado. Mas se não tiver, irmãos, vida que segue. Amém, igreja? Né? Querer reconhecimento, todo mundo quer. Se alguém falar que não quer, desculpa a expressão, está mentindo, né? Quem que não quer um elogio? Quem não quer um reconhecimento do trabalho que é feito, daquilo que a pessoa se esforça? Irmãos, claro que todo mundo quer, né? Mas se tem ou não tem, isso não vai interferir em nada na minha vida com Deus, não vai me interferir em nada nessa caminhada. Porque, irmãos, eu não vou deixar de plantar a boa semente por causa da falta de reconhecimento. E aí, a gente levando para esse lado, eu até dizia de manhã, quantas são as pessoas que elas acabam então sendo ingratas? Agora já mudou a palavra, é ingratidão. Ingratidão, você faz tanto pela pessoa, mas a pessoa ela é ingrata. E aí, por causa da ingratidão daquela pessoa, o que muita gente faz, igreja? Eu parei de fazer o bem porque o fulano é ingrato. Irmãos, entenda que a plantação que você está fazendo, o maior benefício vai vir para você, né? Vai retornar para você. Se a pessoa está sendo ingrata, que ela continue com a ingratidão dela para lá. Mas eu não vou deixar de fazer o bem. Continue orando mais, continue, né, amando mais, continue, irmãos, estendendo as mãos, continue ajudando, continue, irmãos, buscando a Deus, continue fazendo o bem. Mesmo quando você cansa, mesmo quando então vem esse cansaço, não pare. Então fica bem claro aí no verso 9, não nos cansemos de que, igreja? Vamos ler novamente, não nos cansemos de fazer o bem. E aí, porque no seu tempo ceifaremos, colheremos. Quando que a gente vai colher, igreja? No tempo de Deus. Mas nesse tempo de Deus, a gente só vai colher se não houvermos desfalecido, desistido, parado de plantar. Veja que muita gente começa bem, ela começa plantando, ela começa fazendo bem, ela começa, né, com intensidade, de repente ela para, de repente tudo ela joga para o alto, ela, né, desiste. Então o versículo aqui é rico, irmãos, de inspiração, que não é só plantar, eu tenho que continuar plantando, e que no tempo de Deus, também não é só o tempo de Deus, mesmo ali no tempo de Deus, eu tenho que não ter desfalecido, eu não tenho, né, nenhum momento ali para parar, não, tem que, mesmo não querendo, eu vou continuar fazendo o bem, porque é o que o Senhor espera, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja, para a gente então continuar nessa caminhada, para glorificar a Deus, e o Senhor então ser exaltado. Amém? A nossa palavra é essa do dia de hoje, irmãos. Faça o bem, né? Não se canse. Cansou, renova a força em Deus, mas não desista, porque no tempo de Deus, se você não tiver parado, se você não tiver desistido, se você não tiver interrompido, o que vai acontecer, igreja? Você vai colher o que você plantou. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé, vamos participar da Santa Ceia. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.